Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, de acordo com o horário que você está assistindo esse vídeo. Bom, hoje nós iremos começar o nosso assunto novo, como nós bem estávamos programados na semana passada. E o assunto desta semana, o conteúdo, será sobre os biomas do Brasil. Nós sabemos que o nosso país ele possui 6 biomas, que são ele Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa. Bom, o Brasil ele possui uma enorme extensão territorial. Se nós pudéssemos cruzar o país de norte a sul em um só dia, certamente nós notaríamos as diferenças de temperatura e umidade nas diversas regiões com quais nós passaríamos. Isso é porque o nosso país ele apresenta um clima muito variado. Há regiões com temperaturas altas a maior parte do ano e há regiões que a temperatura é variada. Enquanto nós temos regiões que faz calor durante todo o dia, nós temos regiões que praticamente chove todos os dias. E isso tudo é questão do clima. E esse clima, ele sofre influência da latitude. Latitude nada mais é que a distância de um ponto na superfície terrestre em relação à linha do Equador, que é essa linha aqui, ó, essa linha que corta o mapa ao meio. Para compreender isso, nós precisamos lembrar o formato da Terra, que ela é associada ao movimento de rotação e translação e tem influência direta de quanto de luz solar incide no nosso planeta, ou seja, o clima ele é totalmente influenciado com o tanto de luz que ele recebe do Sol de acordo com o local que se encontra. E isso cria então as zonas térmicas ou zonas de iluminação. E o que são essas zonas térmicas ou zonas de iluminação? São zonas que estão divididas o nosso planeta de acordo com o tanto de luz solar que recebe. Então, nós temos as zonas polar ou glacial ártica, zona temperada do norte, zona tropical, zona temperada do sul e zona polar ou glacial antártica. E cada uma dessas zonas ela é limitada por um paralelo específico, sendo que cada um deles está a uma determinada latitude. De forma bastante simplificada e resumida, quanto mais próximo da linha do Equador, mais altas são as temperaturas. Ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador aqui, nessa zona vermelha, toda aqui, mais quente vai ser. Quanto mais distante, mais frio vai ser, certo? Então nós temos aqui, ó, essa zona tropical, que é a que está mais próxima da linha do Equador. Então aqui é onde vai receber mais luz do Sol e, consequentemente, se recebe mais luz do Sol, vai fazer mais calor. Do Trópico do Câncer para cima, nós temos a zona temperada do norte, que já é essa cor aqui laranja, recebe uma luz solar, uma quantidade de luz solar moderada, então não faz tanto calor assim. E nós temos a zona polar ou glacial ártica, que nós sabemos que é toda a região polar que faz muito frio. A mesma coisa aqui para a parte de baixo, do Trópico de Capricórnio para baixo, nós temos a zona temperada do sul, que recebe uma quantidade moderada de luz do Sol, e a zona polar glacial da Antártica. Então, considerando essas zonas térmicas, a maior parte do território brasileiro está na zona tropical, região entre trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, enquanto uma menor porção fica na zona temperada ao sul do trópico de Capricórnio, aqui nesta parte aqui. Mesmo que a maior parte do país esteja localizada na região dos trópicos, o que indica predomínio de temperaturas altas. Há regiões nas quais pode até nevar no período de inverno, isso porque o clima também é influenciado pela altitude. Por isso, regiões montanhosas apresentam geralmente temperaturas mais baixas do que as regiões que estão ao nível do mar. Então, nós sabemos que
Quanto mais alto essa região for, de acordo com o nível do mar, mais frio irá ficar. A distribuição dos seres vivos pelo planeta sofre influência climática, já que o clima interfere na sobrevivência e no sucesso reprodutivo desses organismos, desses seres vivos. Ou seja, se eu tenho um local onde chove muito e o clima é mais frio, nós vamos ter plantas e animais adaptados para esse clima mais frio. Se eu tenho uma região que faz muito calor, que é muito seco, que não chove muito, que tem pouca água, nós iremos ter plantas e animais adaptados para esse clima seco e com pouca água. Ao cruzar nosso país de norte a sul, nós notamos mudanças na paisagem natural, passando por regiões de extensas florestas, regiões de vegetação mais esparsa e outras cobertas por extensas planícies de gramíneas. Gramíneas são capim e mato. Podemos dizer que o Brasil apresenta uma grande diversidade de biomas. Então, nós vamos para a questão principal: o que é um bioma? Bioma nada mais é que uma região ampla que apresenta vegetação, fauna, solo e clima característicos. Se eu tenho uma região num território que apresenta uma vegetação, uma fauna nada mais é que um conjunto de animais, um solo e um clima que só aparecem naquele lugar, então eu tenho um bioma, certo? E aqui nós temos um mapa mostrando a distribuição original dos biomas no Brasil. Ó, nós temos aqui a Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga e o Pampa. Então aqui mostra como é a distribuição dos biomas no território brasileiro. E já nesse mapa aqui, nós temos a atual situação desses biomas com a última medição feita em maio de 2018, onde tudo que aqui está em vermelho é desmatamento. Nós podemos perceber que alguns biomas eles foram praticamente destruídos, certo? Esse mapa ele vai ser de grande importância para vocês para responder a atividade, viu? Já estou avisando de agora, então preste muita atenção nele e, se preciso, voltem nele aqui para rever este mapa. Então, nós vamos começar vendo o nosso primeiro bioma, que é o bioma da Amazônia. A Amazônia, ou Floresta Amazônica, é o maior bioma brasileiro. Ocupa estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil e se estende por países vizinhos como Peru, Colômbia, Venezuela e Bolívia. Então, nós já sabemos que a Amazônia é o maior bioma que nós encontramos no território brasileiro. A Amazônia apresenta um clima quente e úmido, com temperatura média anual por volta dos 28 graus. A pluviosidade é de 2.300 milímetros por ano. Pluviosidade nada mais é de o quanto que chove por ano nessa região. Então, por ano chove 2.300 milímetros, seja de 23 litros por metro quadrado. Não há estação seca e, embora chova a maior parte do ano, as chuvas mais intensas se concentram nos meses de dezembro a março. A biodiversidade da Amazônia é muito rica. Nesse bioma vivem muitas espécies de árvores de grande porte, como a castanheira do Pará, a seringueira e o cedro, além de muitas outras plantas de menor porte. Entre os animais, há inúmeras espécies de macacos, araras e mamíferos aquáticos, como o peixe-boi e o boto. Então, nós já vemos aí que não tem uma estação seca, porque há um grande índice de chuva durante todo o ano nessa região. E se tem muita chuva, consequentemente tem muita água, e nós sabemos que a água é uma das principais fontes para ter vida. Por isso que a biodiversidade ela é muito grande neste bioma, tanto de plantas como de animais, principalmente as plantas de grande porte, as árvores altas.
Embora a floresta amazônica sustente uma grande diversidade vegetal, ou seja, de plantas, seu solo é pobre em nutrientes. Ele é composto basicamente de areia e argila, coberto por uma camada fina de humus, a qual se forma pela decomposição de restos de plantas e animais, favorecendo assim o clima quente e úmido. Humus, para quem não sabe, é nada mais é que se eu tenho uma floresta e quando cai aquele monte de folha na floresta que fica aquele tapete de folha no chão. Quando aquele tapete de folha no chão vai apodrecendo, vai se decompondo, ali vai criando o humus. Na Amazônia, além da riqueza natural, há a riqueza cultural. Os povos da floresta possuem conhecimento de valor inestimável. Os saberes são passados de geração a geração e incluem informações sobre o uso de recursos naturais da região e o manejo da floresta. Isso tem estimulado os cientistas a buscar o conhecimento desses povos para desenvolver diversas pesquisas. Muitos pesquisadores vão à Amazônia, por exemplo, em busca de plantas que possam ser utilizadas no desenvolvimento de novos medicamentos. Então, esses povos da Amazônia eles possuem um conhecimento da floresta muito rico, tão rico que até pesquisadores e cientistas vão em busca deles para descobrir propriedades de novas plantas para a cura ou tratamento de algumas doenças. O avanço de áreas para a criação de animais e plantações, a construção de estradas, a urbanização, o tráfico de animais silvestres e a exploração excessiva dos recursos naturais, como madeira e minérios, são apenas algumas das ameaças a esse bioma. Então, o que nós temos que está ameaçando o bioma? Nós temos construção de estradas, tráfico de animais silvestres, derrubadas de árvores, queimadas, derrubada de árvores para a criação de gado e de plantações, entre vários outros. E os rios dessa região também são afetados por essa atividade humana, como a pesca sem controle, além de abrigar inúmeras espécies de peixes e outros animais que são a base da alimentação da população que dependem dos rios da Amazônia. E aqui nós temos algumas imagens apenas para ilustrar, mostrando a biodiversidade vegetal de plantas dessa região, como nós temos aqui o fruto do guaraná, mostrando a diversidade animal, como nós temos aqui a arara, e a diversidade cultural, como nós temos aqui os povos indígenas e o seu rico conhecimento do uso da floresta, de como usar a floresta, certo? O próximo bioma que nós vamos ver é o bioma do Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e ocupa a parte central do Brasil, estendendo-se pelo Distrito Federal e pelos estados da região Centro-Oeste, como Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Também se estende-se por Tocantins e também por parte de Minas Gerais. O clima na região é quente, com temperatura média anual por volta dos 23 graus, e o índice pluviométrico, que é o índice de chuvas nessa região, varia entre 1.200 a 1.800 milímetros por ano. De maio a setembro, ocorre a estação seca destes locais, com baixos índices de chuva, os quais podem chegar a zero. Já no período chuvoso, vai de outubro a abril, com alguns curtos períodos de seca chamados de veranicos. Ou seja, no Cerrado nós temos um período de seca, que não chove quase nada, e nós temos um período de chuva também, que vai de outubro a abril, e durante esse período de chuva nós temos pequenos pontos que não chove, que são chamados de veranicos. A vegetação do cerrado difere de uma região para outra. Em alguns lugares predominam árvores altas e próximas umas das outras, e em outros lugares predominam arbustos e árvores menores. Porém, no geral, todas as árvores têm troncos retorcidos por causa do solo ácido e das frequentes queimadas que acontecem nesse bioma. Algumas delas naturais, outras vezes queimadas essas causadas por ação do
homem. O araçá, o pequizeiro, angelim e jatobá são alguns dos tipos de árvores desse bioma. E entre os animais nós podemos citar o lobo-guará, o cachorro do mato, o tatu-canastra, a ema, a águia cinzenta e o mais importante de todos, que é o tamanduá-bandeira. No cerrado também há importantes bacias hidrográficas. Bacias hidrográficas nada mais é que os rios que cortam esta região deste bioma. Nós temos a do Rio Tocantins, o Rio São Francisco e do Rio Prata. E aqui nós vemos a diversidade do bioma do Cerrado, como nós falei antes, o tatu-bandeira, que é o animal símbolo do Cerrado. E aqui nós temos o capim-dourado, que ele é muito utilizado na fabricação de artesanato. Depois vocês dêem uma pesquisadinha aí, capim-dourado artesanato. E a exploração mineral é uma atividade humana que prejudica esse bioma. Os garimpos causam erosão e poluem os rios e o solo. Garimpo nada mais é que todo tipo de atividade para tirar qualquer tipo de metal, de mineral do solo. E causa erosão do solo. Erosão é quando o solo desgasta e fica pobre em nutrientes e começa a se esburacar. A expansão da agricultura e da pecuária também é uma ameaça ao cerrado. Parte considerável da vegetação natural desse bioma foi derrubada ou queimada para dar lugar a áreas cultivadas e ao pasto. Ou seja, esse bioma, além de sofrer com toda essa questão do garimpo e todo o dano que causa ao solo, ele também tem que lutar contra as queimadas, que são naturais ou provocadas por homem, e também pela derrubada da vegetação natural, apenas para criar lavouras de plantações como soja, trigo, entre outros, ou então apenas para pastos para criação de gado. Então, se você pega uma área desse local, desmata para plantar capim para gado comer, consequentemente você está agredindo muito a natureza. Bom, em nossa aula nós terminamos aqui vendo esses primeiros dois biomas. Na próxima aula nós vamos ver Mata Atlântica e Caatinga. Prestem bastante atenção na atividade e, se preciso, revejam o vídeo novamente. Tá certo, pessoal? Até semana que vem.